A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos ler aqui no nosso devocional Mateus 6, somente um versículo que fala assim. Mateus 6 e o versículo 7. E orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu fiquei há muito tempo meditando nesse versículo e muitas vezes eu não conseguia entendê-lo. Por que a gente não pode repetir? Porque a gente ora assim, a Bíblia fala para a gente orar sempre, orar sem cessar, buscar sem desanimar. Então você tem que estar em oração sempre, mesmo que não esteja de joelho, mas a sua mente tem que estar sempre ligada em Cristo. A oração sem cessar, eu penso que é assim, a gente está orando no Espírito em todo o tempo. Mas aqui fala que devemos orar e orando não useis de vãs repetições, não ficar repetindo aquilo, como os gentios. Os gentios naquela época, né, tinham os judeus que adoravam a Deus, mas tinham os gentios naquela época que eles eram idólatras, né? Eles tinham muitos deuses. E hoje em dia nós também somos gentios porque chegou até nós o conhecimento da palavra e nós acreditamos em Jesus. Depois, o povo de Israel foi escolhido para trazer esta palavra até os gentios, né? E naquela época os gentios adoravam muitos ídolos. Aí, como fala assim, que os gentios oravam assim repetidamente, daí eu fiquei pensando, como assim, né? Então não pode ficar repetindo a mesma oração, assim, você está buscando uma salvação do teu esposo, você vai orar sempre pelo teu esposo, tá repetindo sempre, Senhor salva, Senhor liberta, né? Tá orando pelo seu filho, vai orar também pelo seu filho assim. Então não pode ficar repetindo, como que a gente vai orar? Sempre, porque a nossa oração sempre quase são as mesmas, né? E daí eu consegui entender, lendo aqui no capítulo 6 todo, fala sobre esmola, oração e jejum. Assim, acima do versículo, fala os hipócritas como que oram para as pessoas verem, são pessoas hipócritas que oram só para se aparecer, tem essas pessoas assim também, né? E eu acredito que o que esta palavra quer dizer não é ficar repetindo, porque uma pessoa que ela tá sempre repetindo a mesma coisa, tipo uma reza, ela não tem intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, as nossas orações, ela não é tão repetitiva, né? No caso assim, de ficar orando a mesma coisa. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, sabe? Você tá numa conversa, quando você tá numa conversa com alguém, você não tá repetindo as mesmas coisas, você tá falando de coisas profundas, você está conversando sobre tudo. E a oração é falar com Deus dessa forma. Então, quando você pega uma intimidade com Deus, você tem a liberdade de falar o que você quiser, porque você conhece a Deus, sabe que Ele te conhece muito mais do que você se conhece, né? Deus que nos formou, que nos fez, sabe os nossos pensamentos antes mesmo de nós abrir nossa boca, Ele sabe o que nós vamos falar, Ele sabe o que nós vamos dizer, Ele sabe o que nós estamos precisando. Então eu pude entender assim esse versículo, que o coração sincero, que a oração precisa ser baseada mais em relacionamento que em palavras. Quando eu tenho a intimidade com Deus, e aí foi isso que eu falei, né? Então a oração precisa ser baseada mais em relacionamento do que em palavras. Quando você tem esse relacionamento com Deus, você abre o seu coração, você fala o que você está sentindo, porque cada dia nós estamos de uma forma, tem dia que nós acordamos de um jeito, tem dia que acordamos de outro, tem dia que aparece um problema, no outro dia aparece outro, então você não vai estar orando repetidamente assim,
Claro que você vai orar todos os dias pelo seu filho, pelo seu esposo, pelos seus parentes para ser salvos, mas não é uma coisa repetitiva. Cada dia você está falando diferente, não é uma frase decorada, isso que eu quero dizer. Não é uma frase decorada que você vai ficar repetindo. Você vai falar aquilo que está no seu coração. Aquele dia você está sentindo aquilo, no outro dia você já está sentindo. Você ora com mais fé, outro dia você ora com mais chorona, outro dia você ora e você desabafa com Deus. Essa é a verdadeira oração. Quem tem essa intimidade com Deus, ora dessa forma. Não é uma coisa repetida, não é uma coisa mecânica, é uma coisa íntima, é uma oração com intimidade, com o coração sincero, com dependência e com intimidade. Eu acredito que esse versículo quer falar isso. E eu demorei muito a entender por que não pode repetir. Então daí amanhã eu vou fazer outra oração, tipo assim, todo dia eu vou orar pelo pão, todo dia eu vou orar por alimento. É repetido, só que cada dia é de uma forma, né? Pela intimidade que você criou com Deus. Quando nós temos intimidade com Ele, quando nós não temos intimidade com Ele, aí sim, aí a oração vira mecânica. Abençoe isso aqui, abençoe aquilo ali, abençoe. Pronto. Obrigado por acordar, gratidão, não sei o que, ponto. Isso é mecânico, isso é uma oração repetitiva que não tem sentido nenhum, porque você não está sentindo esta oração. A oração é um relacionamento, não é ritual. Também não é um ritual, acabei de falar, é um relacionamento. Deus vê o coração, não discursos longos. Não é errado orar bastante. Não é errado repetir um pedido com fé. Errado é orar mecanicamente, sem presença, sem sinceridade. Eu acho que deu agora para a gente captar um pouquinho o que fala aqui em Mateus 6 e o versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam por muito falarem, serão ouvidos. E é isso que esse versículo fala para nós. Vamos ficar com essa meditação, então, nesse versículo hoje. As nossas orações têm que ser com intimidade, não mecânica. Amém? Deus abençoe a todos.